Então já começamos aqui, perfeito. Então, pessoal, vamos ao primeiro Clubecast, né? Nossa novidade de 2021, lançamento do Clubecast. Esse primeiro Clubecast, ele está liberado, então a gente vai divulgar para todo mundo, tá? Quinzenalmente nós vamos lançar um Clubecast, que é uma entrevista, um papo leve, tranquilo, descontraído com uma pessoa para falar sobre um tema de gestão correlacionado com os cursos e com as formações do Clube de Estudos, tá? E a partir do próximo já, os assinantes serão os beneficiários diretos do Clubecast, tá? Vão ter acessos através da plataforma do Clube de Estudos. Então, assinem, façam parte. Como a gente fala, dentro das nossas assinaturas tem, por exemplo, uma formação de Black Belts em Lean Six Sigma, que é uma formação de R$ 1.200, R$ 1.500 no mercado, e você vai pagar R$ 400 pela formação de Black Belt e mais 12 formações que você vai poder fazer ao longo do ano inteiro. Vai ficar aberto para você na plataforma durante 12 meses, né? Mas para não ser mais mal educado, vou me apresentar, meu nome é Francisco Castro, para quem não conhece, eu sou idealizador do Clube de Estudos, né? O Clube de Estudos que foi criado em 2017, em maio de 2017, e estou aqui com o meu convidado de honra hoje, com muita honra mesmo, Luiz Paulo Guerra, advogado, gerente jurídico da usina Petribu. Me corrija se eu estiver errado, Lula, mas a gente tem aí hoje no Brasil, a usina Petribu está entre os 10 maiores agronegócios do Brasil. Nesse segmento de Pernambuco, sim. Nordeste também. Nordeste estamos entre 3, mais ou menos, né? Entre as maiores. Né? É um baita do negócio, né? O agronegócio é muito forte no Brasil. Na verdade, é o grande pulmão do Brasil, né? De negócios no Brasil. E o tema hoje é compliance, né? O tema hoje é compliance e a gente vai ver compliance aqui da forma como tem que ser vista. Porque compliance é atender a requisitos, cumprir com requisitos e saber das necessidades do agronegócio em relação a criar uma gestão, a ter uma gestão de compliance, né? Então, Luiz Paulo Guerra, que é muito difícil de chamar assim, porque nós somos amigos de pelo menos 2 décadas, né? É muito difícil isso. Mas, meu amigo, queria que você contextualizasse, então, isso e pudesse deixar um ensinamento bacana nesse pequeno tempo que vamos estar juntos aí nos próximos 15, 20 minutos sobre o agronegócio brasileiro, que é um negócio tão importante para impulsionar a economia brasileira e como a compliance, a gestão em compliance, contribui para que o agronegócio esteja ainda mais forte, não só dentro do Brasil, como às vistas do mundo inteiro, né? Que o Brasil negocia em agronegócio com o mundo inteiro, né? E é bem visto no mundo inteiro em relação ao agronegócio. Então, queria que você contextualizasse isso para a gente, a palavra é toda sua, a gente só quer aprender com você hoje. Chico, é uma alegria estar com vocês nesse primeiro podcast do Clubecast. É um presente fazer parte desse momento histórico do clube. Então, meu coração é grato por esse dia. Como você disse aí, a nossa amizade já faz mais de 20 anos de relação, a gente se conhece. E eu sou um vibrador, entusiasta desse segmento de gestão, de compliance. Minha atividade profissional está diretamente, né, atrelada a esse segmento. Eu queria partilhar aqui algumas curiosidades que eu acho que podem ajudar a gente a se situar. A gente fala muitas vezes de agronegócio e não entende o significado disso para o Brasil, o impacto que o segmento do agronegócio ele traz para o Brasil. Se a gente der uma olhada no setor, no PIB do Brasil, nós temos aí um impacto aproximadamente de 20% do negócio brasileiro, e eu estou sendo bem modesto em relação a isso, mas pode procurar aí os informativos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Exalc e outros índices que vão mostrar esse impacto. Então, a gente entender a importância. Hoje,
o Brasil é referência no mundo no fornecimento de alimento. E dentre esses fornecimentos tem aí o setor sucroalcooleiro, que é o setor que eu já trabalho aí já há alguns anos, já há 6 anos no segmento. Eu sou executivo jurídico dessa área e sou um entusiasta, como eu disse, dessa ideia de fazer com que o negócio se adeque a essa realidade de normas. E o interessante é o seguinte, quando nós vamos para outros segmentos de atividades empresariais, nós temos agências reguladoras próprias, específicas, com normativos que dão ali o caminho da atividade. No agronegócio, não. Nós temos diversos órgãos, dentre órgãos ambientais, Polícia Federal, porque eu preciso muitas vezes usar produtos que são registrados. Eu tenho o IBAMA, no caso, Agência Estadual do Meio Ambiente, e aí eu tenho adequações a normas trabalhistas, enfim, eu tenho uma infinidade de normas. E aí a ferramenta do compliance, ela entra como um prêmio para aquelas empresas que buscam ter um resultado diferenciado. Porque se a ideia do compliance é justamente se adequar, seguir normas, o compliance, ele é a ferramenta ideal para o negócio. E no segmento do agronegócio, eu falo especificamente de Pernambuco, nós já tivemos no estado de Pernambuco mais de 50 usinas. Na verdade, nós tivemos mais de 60 usinas em Pernambuco. Hoje nós temos um pouco mais de 10 usinas. E isso é triste, historicamente é triste. São postos de trabalho que são encerrados. Se você contabilizar aí acima de 4.000 funcionários por usina, quantos postos de trabalho já foram encerrados? E muitas vezes nós temos uma visão um pouco equivocada, porque nós lidamos com segmento histórico e nós associamos isso, às vezes, àquela informação de livros de história que a gente aprende como se fosse um segmento penoso. Isso não é a realidade de hoje. O segmento hoje é um segmento robusto, extremamente vinculado ao cumprimento dessas diversas normas, inclusive com certificações de know-how internacional. Eu estou falando isso de Pernambuco, e especificamente do grupo Petribu, que é onde eu estou. Nós temos algumas certificações e algumas atividades que pouquíssimas usinas, inclusive no Nordeste, têm. Por isso que a gente busca um trabalho diferenciado, inclusive através da implementação de ferramentas de compliance. E isso, com certeza, né, Luiz, contribui muito para que ela esteja no topo, né? Totalmente. Como você falou, já tiveram aí cerca de 50, 60 usinas em Pernambuco. Hoje, quantas trabalham no topo, como uma grande empresa ou como um grande grupo brasileiro hoje? E o quanto o compliance, a gestão em compliance, em cumprir normas, em atender normas, em ter certificações, contribui para mantê-las no topo. Deixa eu só trazer uma curiosidade para você entender. A usina Petribu, ela é uma das empresas mais antigas do Brasil. Se eu não me engano, está entre as 4 primeiras empresas, independente do segmento, existentes no Brasil. Nós temos registro de funcionamento da atividade de cana-de-açúcar do Grupo Petribu desde 1729. Então, são mais de 290 anos. Então, uma empresa que busca se manter por esse tempo inteiro, toda a sua história, a formação, ela tem que buscar diferenciais. Ela precisa se adequar ao mercado. O mercado consumidor, o público, a exigência do mundo, da diversidade hoje, e no mundo globalizado, é diferente de 50 anos atrás. Eu não preciso ir muito longe, não. Estou falando de 50 anos atrás. De 20 anos atrás já é diferente, né? E nos últimos 10 anos, então, com essa intensificação das relações internacionais, é que nós precisamos nos adequar. E aí é justamente onde a ideia, a mentalidade, a cultura do compliance faz com que
determinado segmento se destaque. E aí eu vou trazer o exemplo aqui de casa. Usina Petribu, nos últimos 10 anos, possui diversas certificações. Vou dar o exemplo aqui, a FSSC 22000, boas práticas de fabricação, e diversas outras certificações que nós tiramos pela necessidade de atender o mercado. Então, se eu quero fornecer meu produto para os grandes players mundiais, eu preciso ter um padrão, atender a requisitos que não é simplesmente fabricar ou produzir um determinado produto. Eu preciso ter um padrão diferenciado. E é justamente onde a mentalidade e a cultura do compliance entra. Porque quando eu falo em certificação, eu falo em atendimento a requisitos. Requisitos esses que precisam estar permeados por toda a cultura da empresa. Não é apenas permeado num determinado departamento, por exemplo, departamento de qualidade da empresa. Ele tem que fazer parte de quem está na ponta, até a alta gestão. Tem que haver aderência da alta gestão até o trabalhador na ponta que está ensacando o produto. Essa mentalidade, e às vezes a pessoa não entende como nome técnico, né, de compliance, mas ele sabe o porquê ele faz aquilo e qual a importância do seu trabalho, por que eu tenho que cumprir aquela norma. E ele sabe que ele tem que oferecer o melhor produto. Sim. E tirar aquele mito da cabeça de todo mundo de que compliance é algo só sobre corrupção e suborno, né? De forma alguma. Compliance é uma questão cultural de melhoria contínua, faz parte do DNA daquele que busca melhoria. Então, a gente citou aqui rapidamente compliance trabalhista, eu tenho tributário, eu tenho compliance de qualidade. Eu quero me adequar a normas específicas de qualidade, compliance ambiental. A gama de cumprimentos normativos na nossa legislação e atividade mesmo empresarial é imensa. Então, a função de quem quer se adequar é ter a mentalidade da gestão, isso faz parte da gestão, porque às vezes a gente usa o nome compliance e aí parece uma coisa dissociada da nossa realidade de atividade profissional. Não, ela faz parte de toda a rotina da empresa. Qualquer atividade que eu busque ali adequação, eu vou precisar de gestão. E aí, aprofundando de uma forma mais técnica, eu trago essas ferramentas, programas, sistemas de gestão atrelados à mentalidade do compliance. E aí eu trago um outro diferencial, uma outra estrutura, né? Aí é onde entra efetivamente o programa em si, né? E aí os resultados da empresa são visíveis, né? Se você quer hoje... É exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Tu acreditas que essa gestão em compliance e as certificações que derivam dessa gestão em compliance, que é só consequência, ninguém vai buscar só a certificação pela certificação, mas elas se pagam? A empresa obtém resultados, era o que você ia falar agora, e aí eu quis só já deixar isso engatilhado para você mesmo falar. Isso gera resultados suficientes para que isso seja um investimento e não um custo no final? Tá, totalmente. E aí, onde entra a mentalidade? Às vezes, o empresário, o gestor, ele tem a ideia de que investir nesses cumprimentos normativos ou nessas certificações é despesa e não investimento. Talvez porque não consiga alcançar naquele momento o resultado prático para o seu produto e para o seu negócio. E aí é onde entra onde age o profissional do segmento de compliance, de certificação, auditoria internas e a consultoria, né? O consultor, nós profissionais que atuamos no segmento empresarial, justamente para trazer essa consciência de que agrega, sim, resultado direto ao produto. Aí eu vou falar basicamente de açúcar. A cultura, a tradição do segmento sucroalcooleiro sempre foi produzir açúcar
em grande escala e vender isso de forma para as empresas ensacarem açúcar para exportação. Esse era o pensamento mais antigo. Dos últimos anos, nas últimas décadas, os produtores, as indústrias necessitam de açúcar, por exemplo. Uma empresa do segmento de alimentos, ela precisa, na sua atividade, na sua cadeia produtiva, ela vai precisar de açúcar, só que ela não precisa de qualquer açúcar. Ela precisa de um açúcar num padrão de qualidade, onde aquele cliente que está adquirindo vai fabricar, por exemplo, uma bolacha, um biscoito num padrão X. E ele precisa de um açúcar específico. Mas para que você atinja esse padrão de açúcar, eu preciso ter uma certificação. Eu preciso cumprir uma norma. Eu preciso atender, por exemplo, uma granulometria do açúcar, um padrão de cor do açúcar. E para isso acontecer, eu vou fazer como? Eu vou me adequar a uma norma. E quando eu me adequo à norma, o meu produto ele está dentro do padrão desejado, eu posso ofertar para aquela empresa que buscava um açúcar diferenciado, um açúcar que atendesse um requisito específico, eu posso atender aquele cliente. Então, eu posso vender, inclusive, por um preço diferente, porque o meu processo produtivo é diferente. Por que ele é diferente? Porque eu me adequo a um padrão normativo específico. Isso se aplica a toda e qualquer atividade. Carro, por exemplo. Padrão. O setor automobilístico, eu estou pensando agora porque eu lembrei da história da Ford recentemente no nosso país, né? Infelizmente, mas o atendimento normativo nos últimos 20 anos desse setor é altamente exigente e de competitividade imensa. E é isso que faz a diferença nesse mercado exigente, é que faz com que a gente se adeque aos padrões exigidos. Porque eu tenho duas condições aí que a gente precisa entender. Por que eu cumpro norma? Porque a legislação exige e porque o cliente busca o melhor produto. E é simples, é o mercado que está ditando. Eu preciso me adequar a padrões de exigência que vai além da norma, do direito, de uma lei, de um ato normativo, de uma resolução. Mas é porque o meu produto é diferenciado. E por que ele é diferenciado? Porque eu adequo e eu consigo atender uma exigência que nenhum outro atende. E aí é onde entra justamente a função do compliance. Eu estou estimulando as outras áreas. Então, eu sou um profissional jurídico, a minha mentalidade de adequação de normas, ela tem um campo de atuação diferenciado dentro do meu cliente. Então, eu estou preocupado ali com diversos requisitos voltados ao direito, né? A prática de integridade, código de ética e outras estruturas específicas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou conversando e dialogando com o setor de qualidade da minha empresa, porque eu preciso saber se eu estou me adequando. Quando eu passo por uma auditoria dessas certificações, eu preciso saber se eu estou atendendo esses requisitos. Então, respondendo resumidamente, contei aí essa história toda para contextualizar, o compliance é uma ferramenta incrível para quem quer se destacar e se diferenciar. E o campo de atuação é imenso. Existem profissionais que são habilitados no segmento exclusivo de gestão de qualidade de produto. A visão do compliance dele é de qualidade. É visão compliance para qualidade. Nos últimos 10 anos, o Brasil tem falado muito do segmento de compliance, às vezes focado só como cumprimento de normas jurídicas. Mas se a gente parar para perceber, ela é muito mais um papel de cultura, de melhoria contínua do que qualquer outra coisa, né? Eu cumpro, mas eu cumpro a norma porque eu tenho um propósito. Né? É como você falou, é melhoria contínua e prevenir para evitar corrigir, que sai muito mais caro corrigir do que prevenir, né? Então, essa fusão que traz os benefícios que só quem investe inicialmente vai conseguir ver os resultados depois. Eu sei que deve estar todo mundo, quando vê o título,
querendo ouvir um pouco também sobre aquela questão do compliance mais que nós ouvimos aí nos últimos 10 anos, como você bem falou, né? Que são aqueles compliances voltados, o compliance voltado para corrupção, suborno e etc. Né? A gente sabe que dentro de um ambiente empresarial, seja público ou seja privado, né? Ou de uma instituição pública ou privada, né? Tem possibilidades de corrupção ou de suborno. Né? Como, por exemplo, eu tenho um departamento de compras numa empresa que o meu comprador, o meu chefe de compras, ele negocia e é subornado e suborna, não é, alguns fornecedores para poder selecionar aquele fornecedor na compra da matéria-prima. Né? E isso pode trazer muito prejuízo para a empresa, para a organização. Eu conheci uma empresa com mais de 50 anos no Brasil, de que ela teve que ser vendida para um grupo de investidores, porque ela descobriu, depois de muitos anos, que o gerente de produção abria a empresa à noite e carregava caminhões e vendia produto daquela empresa sem nota para lucrar ele mais uns 5, 6 da indústria. Que isso é corrupção, isso é suborno em nível privado. Né? Então, assim, as empresas muitas vezes elas não enxergam que um compliance, e aí já entrando em compliance anti-suborno, em compliance contra a corrupção, em combate e prevenção à corrupção no ambiente institucional ou empresarial, também pode poupar muito custo e muita perda de dinheiro, né? Totalmente. Eu vou aproveitar, Chico, aqui fazer um merchan do clube de estudos também, porque uma das minhas formações foi pelo clube, né? Na ISO 31007, né, específica. A honra é nossa, viu? A honra é toda nossa. Fazendo merchan, porque essas ferramentas de mudar essa cultura e o que me preocupa muitas vezes é que a cultura do ser humano, não é especificamente brasileiro, mas a gente vai falar do nosso país, da nossa realidade, esse problema da corrupção não é um problema específico do meio público, do setor público. No setor privado, isso infelizmente acontece. Eu não gosto nem de dizer que isso é rotineiro, mas acontece. E aí eu posso dizer de forma muito clara, compliance é a ferramenta para evitar esse tipo de coisa. Como? Por exemplo, código de ética para estabelecer tudo. Estabelecer como deve ser a conduta do funcionário. É permitido ganhar brinde? Não é. Qual é a rotina? Canais de denúncia. Permitir denúncias anônimas. Dar a segurança para o denunciante, porque, veja, a pessoa quando se denuncia tem todo o temor de se ele vai ser exposto ou não e se ele pode ser perseguido dentro de uma empresa quando ele detecta uma situação, como você mencionou. Então, essas ferramentas, elas auxiliam a tranquilidade e a harmonia das relações internas e evitar esse tipo de situação. Porque se um funcionário está incomodado porque está vendo um erro de um colega, de um superior, enfim, de quem quer que seja, ele tem um canal próprio para isso. E é estabelecido através de ferramentas próprias, que são ferramentas de integridade, de compliance. E externamente, né, a gente também tem aí, externamente, a visão das partes interessadas, os stakeholders. Por exemplo, ninguém hoje quer mais se relacionar com quem é corrupto, porque isso macula a imagem empresarial e o público em geral, principalmente o público brasileiro, está cansado de ouvir sobre corrupção. É algo que ele, né, hoje ele quer afastar completamente das proximidades dele. Então, ainda tem aí uma questão externa também, né, das partes interessadas, que hoje ninguém quer mais comprar de quem tem uma imagem corrupta, né? Ou uma imagem que falta integridade naquela imagem. Então também tem essa questão, né? Você falando aí, eu lembrei de uma coisa. Brasileiro tinha uma frase antiga que dizia assim, rouba mais faz, né? Na política tinha isso. Isso é uma questão cultural que veio de um
um político lá em São Paulo, não vou mencionar aqui para depois não ter nenhum problema familiar, né? Mas é bem antigo, eu acho, não sei se era década de 50, enfim, que começou essa cultura ser aceita. Ele fazia, mas também tirava o que era dele. Mas isso não é uma cultura própria do meio público. A gente vê isso, o ser humano tem desse tipo de comportamento. E para evitar isso, eu preciso ter ferramentas objetivas, claras, que evitem esse tipo de conduta. Para você entender, Chico, como o cenário tem mudado, e aí eu vou trazer especificamente Pernambuco, eu gosto de trazer essa realidade para cá, é que nós temos em Pernambuco, inclusive, 2 novas leis estaduais. Eu não estou falando de lei de anticorrupção nacional, que é aquela de 2013, mas eu tenho especificamente 2 leis em Pernambuco. Uma lei de 2018, que trata da lei que a gente chama de lei de anticorrupção estadual, a primeira. E tem uma segunda de 2019, que inclusive foi alterada no Natal agora, praticamente no Natal de 2020, só mudando o prazo. Mas essa nova exige para aquelas empresas que tenham a intenção de se relacionar, ou vender, ou licitar com a administração pública estadual, a obrigação de ter um programa de compliance, inclusive com aderência da alta gestão. Está lá, salvo engano, o artigo 5º da lei, me recordo agora de cabeça, tem que ter essa aderência. Então, tem que ter um programa específico. Então, isso já vai fazer parte da realidade, porque ninguém quer ser lembrado nem vinculado a um corrupto. As empresas agora, além disso, vão precisar mostrar que tem um programa que evitem qualquer conduta de corrupção. A intenção hoje é essa. Então, o Brasil inteiro, você vê isso em Brasília, você vê isso em Goiás, você vê outros estados, e Pernambuco, que gosta, assim, sai à frente com essas ideias, a partir que agora a legislação mudou, na verdade, de 1º de janeiro de 2022, adiou-se um ano, para que as empresas tenham aí um período de adequação para estabelecer esse programa, porque ano de pandemia ninguém conseguiu se adequar ainda de tempo suficiente, mas muitas empresas já estão saindo na frente, já tem sistema de anti-suborno, sistema de gestão, né? Já tem programas de compliance, programas de integridade, enfim, já tem estruturas prontas para isso. É como você falou, né? Implementou o sistema de gestão anti-suborno, que é a 37.001, por exemplo, você já consegue evidenciar em qualquer certame licitatório que você tem um programa de compliance. Você tem ainda mais do que um programa de compliance, você tem um sistema de gestão compliance anti-suborno, que é mais. É interessante porque 2013 mesmo, iniciaram as primeiras legislações estaduais, uma das primeiras foi São Paulo. São Paulo já tinha inserido na sua legislação estadual que seria obrigatório para concorrer ou manter-se no certame licitatório a evidenciação de um programa anti-suborno. Brasília, em 2019, eu fui diversas vezes para Brasília fazer consultoria em empresas de construção civil que precisaram também se adequar, porque lá no Distrito Federal também tinha legislação específica, né? E eu tive o prazer de, logo no início, isso em 2018, ir para Brasília e trabalhar nessas empresas. Tenho casos validados, porque, graças a Deus, no final do processo de implementação, uma das empresas participou de uma licitação, ganhou o edital e foi contratada porque conseguiu evidenciar, depois da nossa consultoria, que tinha o programa implementado, né? E é exatamente como você está dizendo. Pernambuco criou uma lei em 2018, mas que não satisfazia esses fins e percebeu que estava ficando atrás de outros estados nesse combate à falta de integridade empresarial, que hoje é generalizada. É de privado para privado, é de privado para público, é de público para público. Né? Isso. Uma curiosidade, além desses aspectos de norma, de legislação que a gente está falando aqui, de exigência de compliance, programas de integridade,
Hoje, nos sistemas de certificação, a boa parte deles, ou talvez quase a totalidade deles, um dos requisitos é: você tem um programa de integridade implementado? Aí ele quer saber como funciona, quer verificar se tem falhas. Então, se você busca um diferencial no mercado, além do cumprimento da norma, que já é obrigatório, né? Basta você olhar essas duas normas estaduais, mas quem te certifica já começa a exigir, que até um certo tempo atrás isso não exigia, mas hoje, principalmente as certificações internacionais. Então, o cliente exige, os grandes consumidores já exigem. Então, se você quer fornecer um produto diferenciado para agregar valor ao teu produto, você precisa ter um programa dentre as exigências lá e cumprir um programa de integridade. Perfeito, perfeito. A gente vai acabar, né, por conta do tempo. É uma pena, porque agora que a gente começou a entrar mesmo num debate muito interessante, que é a parte do compliance anti-suborno, mas o Clubecast é isso mesmo, né? Ele quer deixar sempre um especialista, né, falando um pouco e incitar, ao mesmo tempo, que as pessoas, que os assinantes do clube possam estar buscando mais sobre o conteúdo. Então, é muito difícil de chamar assim, meu amigo, mas Luiz Paulo Guerra, doutor Luiz Paulo Guerra, se você pudesse deixar aí uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, em relação a se potencializar. Você é um profissional que atingiu um status desejado por muita gente, ser um executivo jurídico de uma das maiores empresas do Brasil no escopo, no nicho de agronegócio, né? Que é o grande negócio do Brasil, é o que gera a grande economia do Brasil hoje, não é? O que é que você poderia deixar sobre se desenvolver mais? Há limites para isso? Não há? Não é? Sobre o compliance em si, não é? Alguma mensagem final aí, uma conclusão, para que, infelizmente, a gente encerre esse momento, mas que depois a gente vai marcar outros, porque esse papo tem que continuar, né? E aí eu já vou me despedir, vou deixar você se despedir por último mesmo, já lhe agradecendo muito a solicitude, já lhe agradecendo muito a amizade, a parceria, né? E agradecer mesmo porque você tem sido um grande apoiador do Clube de Estudos, um grande entusiasta do Clube de Estudos, e para mim muito me honra esse seu apoio, essa sua parceria. Então é lhe agradecer, né? E deixar com você as palavras finais para a gente concluir. Que mensagem você deixaria aí para o pessoal assinante ou para quem está assistindo esse primeiro Clubecast, ou ouvindo esse primeiro Clubecast, que vai ser aberto, e que a partir dos próximos, só os assinantes da assinatura professional ou da assinatura premium que começarão a ter acessos, né? O nosso próximo entrevistado é Carlos Eduardo, ele é DPO, né, de privacidade da informação, trabalha com segurança da informação, é auditor líder, né, em segurança da informação e privacidade da informação, e a gente vai emendar um pouco esse papo de compliance, porque LGPD vem aí e a compliance, com certeza, uma gestão de compliance, a empresa que tem gestão de compliance tem uma facilitação estrutural muito grande para implementar os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Já saiu na frente quem tem compliance e agora precisa adequar-se ao conteúdo dos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então é o nosso próximo entrevistado e agora a palavra é toda sua, meu amigo, para a gente finalizar. Muito obrigado mais uma vez. Chico, eu que agradeço, sinto-me imensamente honrado por participar e inaugurar esse Clubecast, ter essa oportunidade de abrir um pouco meu coração aqui, a gente deixar um pouco a formalidade, partilhar um pouco das nossas histórias, contextualizar o nosso trabalho, falar um pouco de Pernambuco, Brasil, e lembrando uma coisa que é extremamente importante. Só você estava falando aí da qualificação profissional, buscar aprender. Eu venho de formação jurídica, nossa formação ela é altamente positivista, norma, nós somos ensinados a não tratar o problema, mas sim tratar o doente, né, depois, falando isso de forma muito, muito objetiva e simplória. E aí,
quando na vivência, nos anos, na vida, caminhada profissional, eu comecei a entender outras formas de atuação como profissional do direito. Eu tenho uma paixão pela gestão, eu amo, né, o segmento de gestão. E aí, falando de compliance, são ferramentas que andam juntas com a formação. E o diferencial para quem busca hoje ter um destaque na sua atuação, você tem que buscar uma atuação de aprendizados além da sua formação tradicional. Eu saí do direito, busco hoje outras ferramentas que possam me agregar valores ao meu conhecimento. E aí eu faço aqui um pouco da lembrança até sempre do clube de estudos, que é uma ferramenta incrível. Eu já lhe disse isso em outras oportunidades. O clube de estudos é extraordinário. Se você é profissional, quer ser auditor, quer buscar uma formação específica em alguma norma de ISO, compliance, governança corporativa, e tantos outros cursos que existem por aí. E o mercado está aí, o mercado oferece isso hoje, principalmente depois da pandemia, que é a possibilidade de você estudar à distância. Então, a gente não tem mais desculpas para não buscar uma formação adequada, que o mercado é exigente, inclusive para nós profissionais também. Amigo, eu agradeço imensamente, renovo aqui, dizendo e falando da alegria do meu coração de poder participar de um momento como esse. Eu vou me lembrar do marco histórico do Clubecast de participar desse momento. Então, só tenho gratidão, quero deixar um abraço aqui a todos os amigos que estão nos ouvindo, aos parceiros do Clube de Estudos e tantos outros que estão nos ajudando nessa caminhada. Um forte abraço, manda um abraço para todo mundo que está nos ouvindo e até a próxima. Já estou ansioso para a próxima. Um abraço. Obrigado, muito obrigado a todos por nos ouvir e até o próximo Clubecast. Daqui a 15 dias, próximo Clubecast com Carlos Eduardo, DPO, para falar um pouco sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Um abraço para todo mundo.